tweet, porque essa questão de não ter o planejamento, isso acontece sempre. Todas as intervenções no trânsito em Maringá, elas não têm aviso, sabe? São raras. Colocar placas nas quadras anteriores avisando para o motorista não continuar, que tem uma intervenção logo ali na frente, o motorista só descobre quando chega no momento em que a pista já está parada. Gilmar. Olha, o que eu acredito é que, na verdade, você percebe que, ligando a Zona Norte à Zona Sul, nós temos ali a Avenida Morangueira, que é a principal entrada da cidade, para quem vai até ali para Santo Inácio, Colorado, chegando de lá. Então, ele, para poder chegar até o centro de Maringá, ele vai ter que usar ou a Herval, ou a Paraná, ou a 19. Em dias normais, já é difícil acessar. Aí a gente percebe que é um incidente, foi um vazamento, a própria Sanepar acabou colocando desta forma, e nós percebemos que esse tipo de vazamento já deu em outras cidades. Vi ontem que a resposta foi rápida, porque mesmo debaixo de chuva, tinha técnicos profissionais da área fazendo a intervenção e, é claro, dando a solução para o problema. Agora há pouco eu passei lá, estava praticamente para quase liberar. Eu acredito que até, se já não liberou, até mais tarde libera ali. Então não tem muito o que fazer, porque a principal entrada da cidade... Olha, se você vem de Sarandi, você tem algumas opções para você chegar até Maringá, o centro da cidade. Não é isso? Você pode entrar ali pelo shopping, depois você tem perto da Toyota e assim por diante. Passado dali, você só tem a Herval, a Paraná e a 19, que já realmente, em dias normais, um caos, Paulo Caetano. Para quem vem também de Mandaguaçu, da mesma forma, você quase que só tem a própria 19 e a Herval novamente e a Paraná. Então, não tem muito o que fazer nesse momento, não. É um incidente, deram resposta rápida. Infelizmente, tem momentos que é isso aí. Está passando pano, Gilmar. Não, não estou passando pano. Ninguém está falando em relação a tapar o buraco, não. Nós estamos fazendo em ações pontuais de trânsito para que é um ambiente menos caótico. Dá solução. Eu não sou técnico, existe gente, então existe tá. uma série de profissionais extremamente qualificados da Secretaria de Mobilidade. Tem momento que não dá para dar resposta rápida. O incidente aconteceu ontem, nós queremos saber se o túnel tem ou não, neste momento, isso não está em debate. Só um minutinho. Mas ninguém falou a respeito do túnel. Foi perguntado aqui, será que tem um risco? Por exemplo, vou te falar. Foi perguntado. Na Guaíra, eu vou te falar, então, tem que ser feito um estudo, leva dias. Na Guaíra Quando você tem dúvida, na você faz Guaíra, pergunta. presta atenção um pouquinho, ó. Na Guaíra tem um pequeno viaduto ali sobre o trilho de trem, que ela só vem no sentido bairro, ela vem no sentido Colombo. Muda. Vai, coloca a gente da Cetran ali, bota ela sentido centro. Por esse instante, pela manhã. Então você desafogaria a Guaíra e não transformaria a 19 naquele caos. Então é o seguinte, ninguém pensou nisso. E aí é que tá, existem soluções, Gilmar. Mas é o que nós estamos discutindo aqui. A Maringá tem efetivamente um plano B para qualquer situação? A própria questão, Paulo, a própria questão como acontece nas cidades, nas grandes metrópoles, aí São Paulo, enfim, né, de você pegar, inclusive, inverter a mão nos horários de pico. Inverte então você tem um horário que a Zona Norte, de manhã a Zona Norte está vindo para o centro. Então você vai lá e pode inverter a mão em algumas avenidas e depois à tarde você coloca o fluxo de volta, excepcionalmente. Vamos Isso lá. faz parte de um plano. Gilmar, eu quero que você conclua o teu raciocínio, por favor. O meu raciocínio é o seguinte, eu utilizo bastante, que eu moro, no caso, na Zona Norte. Eu utilizo a 19, não é isso? A Mandacaru, a 19 depois, ou a Avenida Paraná. Em dias normais, eu tenho tentado passar pela Herval também. É complicado. Então, teria que ter uma outra solução. De repente, por que não fazer com que a Morangueira pudesse chegar até a Brasil e soltar o trânsito? A solução é investimento. Vamos lá. Exatamente, Gilmar, é disso que nós queremos falar. Segura aí é um isso pouquinho. que nós estamos falando aqui. Celestino, quero te ouvir sobre essa questão do seguinte, uma vírgula que mudou na Avenida Paraná, vamos colocar desse jeito, atrapalhou a rotina do centro da cidade toda. As pessoas não conseguiam chegar no trabalho, não conseguiam chegar no horário em agendas, então transformou a vida do Maringá num caos. Inclusive aqui na 15 de novembro, estava congestionado agora há pouco. As obras estruturantes precisam ser enfrentadas e a gente não vê nenhuma boa vontade em relação a isso dessa administração, muito tampouco das outras administrações. A gente não vê um projeto para pensando em Maringá para o futuro. Muito se disse que o CODEM ia fazer vários projetos estruturantes, pensando Maringá lá para frente, né? E a gente só vê praças, semáforos, pensando em teatro, né? Colocar a Avenida Getúlio Vargas lá, fazer o eixo monumental,
mas a gente não está vendo a abertura de novas avenidas, continuação da Avenida Mandacaru, o término da João Pereira. A gente não está vendo essa estruturação de Maringá pensando para 600 mil habitantes. Esses pavers foram colocados quando Maringá tinha 350 mil habitantes, não tinha as binárias ainda, então essas obras estruturantes não foram pensadas, né, naquela época, e agora precisa ser feito. Eu acho que precisa ter atitude do prefeito, eu não estou vendo, eu só estou vendo a Jovem Pan, né, falando a respeito disso, o RCC 7 horas, o RCC 18 horas, os outros programas tirando sarro da Sanepar, falando de meme, mas ninguém falando de obras estruturantes, de infraestrutura, de investimento para Maringá para o futuro. Ninguém está pensando, ninguém está falando nisso, a não ser a Jovem Pan. Então, a gente larga aqui na frente, a gente está alertando o prefeito, alertando a sociedade em geral, principalmente o comércio, né, que é representado pela Assim, né, poderia começar esse debate com o prefeito, com as autoridades, deputados estaduais, federais, governador, para ver o que dá para ser feito. Maringá arrecada muito dinheiro, tem dinheiro para fazer, só basta vontade. Né, Maringá não pode ficar só em show, prainha e reforma de praça. Eu acho que a gente precisa mais, o patamar de Maringá é para mais. Francês, quero te ouvir a respeito do mesmíssimo assunto, Francês. Você é um cara de muito tempo de Maringá. Maringá, como já falaram aqui, sempre teve a fama de planejada. No entanto, a gente vê que a cidade cresceu, a infraestrutura não acompanhou o crescimento. O trânsito de Maringá ainda flui graças ao grande número de avenidas e das binárias, né? Ainda flui por causa disso. Mas qualquer pontinho de obstáculo já cria um estrangulamento aí. A gente viu isso agora ali na Vida Paraná, no cruzamento com Horácio Racanelo. Eu vou te dar um exemplo aqui, na Avenida Tiradentes, aqui, estão fazendo a intervenção no asfalto ali, tipo, depois do almoço até esse horário da tarde, o horário de grande fluxo de veículos aqui na Tiradentes, não tem um guarda de trânsito. A prefeitura prioriza os pardais multadores. Nós não temos, o Calazan citou aqui, no caso específico lá, e você também, que a gente poderia ter uma inversão do tráfego no horário da manhã, que o tráfego mais chega do que sai da cidade, né, mais se direciona para o centro. Poderíamos ter uns guardas ali direcionando o trânsito com algumas quadras de antecedência antes do ponto que está estrangulado. Mas não existe isso em Maringá. Então, Maringá, o que acontece? Maringá está virando uma pequena São Paulo. Nós estamos com um excesso de veículos não previsto, né? E isso o prefeito disse aqui outro dia, neste lugar, nesta bancada, ele mostrou a estatística decrescente do número de árvores que vem caindo em Maringá pelas tempestades. Ora, senhor prefeito, eu não quis ser deselegante, mas vem caindo menos árvore porque está havendo uma seleção natural. As árvores em pior estado, conforme vão sucedendo as tempestades, diminui o número de árvores que está para cair. Não dá para cair duas vezes, né? Não, mas vai diminuindo, é lógico. As fragilizadas vão caindo. Não é ação da prefeitura, a prefeitura não tem nada sobre isso. Agora, Maringá está tendo pontos de alagamento constantes, e no caso ali, como bem citou Edivaldo, no caso do Parque do Ingá, da nossa pista flutuante de caminhada, é uma vergonha. A prefeitura joga nas costas da UEM. A UEM está fazendo o estudo. Gente, mas o espetáculo deprimente está se repetindo, né? Então, Maringá foi manchete pela sua pista flutuante, Maringá foi manchete nacional ontem pelo buraco no centro da cidade. E o que me preocupa com relação a isso é que estão tratando da causa, não do efeito. Então, eu te pergunto o seguinte, a pergunta que não quer calar, na minha opinião, rompeu por quê? Alguém me respondeu essa pergunta? Por que é que rompeu? Então, nós temos ali um câncer ali, ele pode estar espalhado para o resto da rede, que passa paralelamente ao túnel ferroviário. No mínimo... Tá, e quem é que respondeu a isso? Eu quero saber isso. Eu não quero que tape o buraco, esconda o defeito, como tentaram fazer ali rompimento de rede. Eu quero saber da causa. Rompimento de rede é recorrente. Inclusive, na Franklin Delano Roosevelt, que aconteceu há 6 meses atrás, inundou uma casa. Então não é problema do Novo Centro. Né? O problema do Novo Centro são os pavers,
né, que estão afundando, que estão Mas- dando infiltração, aí é outro Resumo problema. da ópera, Mas- Maringá cresceu demais, estão impermeabilizando áreas demais e a rede de escoamento subterrânea não acompanha. Mas, no mínimo, Então toda não estou vendo rede... planejamento. Toda rede ao longo do túnel, porque ali a situação ela é mais delicada, certo? O que aconteceu é o tamanho do buraco, gente, é diferente de alagar uma casa, é uma situação gravíssima. A gente tem que, de fato, que passa uma agradecer... composição ferroviária Não, e tem antes que de agradecer estourar o o buraco. fato daquele carro não ter caído, que aquela motorista poderia ter perdido a vida ali, né? Então, assim, no mínimo com relação à rede ao lado do túnel, a Sanepar precisa se manifestar.